Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 6 de setembro, nós estaremos dando início a uma nova revista, Legados de Fé, e a primeira lição tem como título Jesus, autor da nossa fé. O texto bíblico básico que nós vamos ler está em João 1, de 1 a 14. Vamos orar? Senhor Deus, estaremos aqui neste momento lendo a Tua palavra e, Senhor Deus, o nosso objetivo é conhecer melhor o Senhor. Porque reconhecemos, Pai, a Tua soberania, reconhecemos a Tua majestade e queremos, Pai, conhecer a cada dia mais deste Teu amor revelado a nós através de Jesus. Por isso, Deus, usa, Senhor Deus, a internet para que, Senhor Deus, muitas pessoas alcancem, conheçam o Deus a quem nós servimos. Continue a falar aos nossos corações. Continue, Senhor Deus, a nos instruir através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra então. João 1, dos versículos 1 até o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu quero iniciar esse estudo fazendo para você 3 perguntas. A primeira, como que a compreensão da humanidade de Jesus pode nos ajudar a progredir na fé, a crescer na fé? Como que a gente pode crer, que acreditando em Jesus, nós vamos superar as consequências, por exemplo, da pandemia que nós estamos vivenciando? Como? E uma última pergunta, quem é Jesus? Bem, como fundamento bíblico, nós temos que essa última pergunta é bem direta e objetiva. Quem é Jesus? As outras, elas vão ser respondidas também ao longo do texto, mas vamos começar por essa. Fica um pouco difícil, através do Novo Testamento, a gente responder quem é Jesus, por quê? Porque no Novo Testamento nós temos que Jesus é o Filho de Deus, que é o Filho do homem, que ele é Salvador, Senhor, Cordeiro de Deus, ele é o Mestre, ele é o Messias, ele é o Profeta, ele é o Rei de Israel, dentre outros, que nós poderíamos citar. William Barclay afirma que o motivo pelo qual o Novo Testamento não define Jesus em uma única palavra ou numa única frase é que os seus autores não estavam escrevendo teologia. Eles estavam transmitindo experiência às pessoas que estavam ali naquela época com Jesus. O Evangelho de João, que enuncia particularidades distintas em relação aos demais evangelhos, ele apresenta Jesus Cristo com um enfoque bem diferenciado. Em João, Jesus é revelado como o Deus que se esvaziou de sua divindade e assumiu a forma humana, vindo habitar entre nós. João destaca Jesus como a palavra de Deus, o verbo, logos, que existe desde o princípio de tudo, que sempre esteve com Deus e que é o próprio Deus.
Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles estão ali buscando destacar algumas atividades de Jesus lá na Galileia, junto ao povo, junto aos discípulos, João, que também vai narrar esses feitos poderosos do nosso Senhor, ele vai aprofundar um pouco mais a reflexão acerca de Jesus como Filho de Deus, aquele que é o Messias Salvador, aquele que é o Verbo encarnado e que veio revelar o grande amor do Pai a nós, os seus filhos. A encarnação do Filho de Deus é o grande mistério do Evangelho de João. Ainda hoje, pode ser difícil para algumas pessoas pensar em um Deus que deixa o céu, se esvazia de sua glória e assume a limitação humana. Porém, essa mesma dificuldade que nós hoje vemos, já existia desde o passado, desde a igreja primitiva. Lá no primeiro século, haviam pessoas que, mesmo sendo cristãs, elas não conseguiam confessar que Jesus Cristo, ele veio aqui em carne. Então elas estavam com ele lá, né? Mas não acreditavam que ele tinha sido humano como nós somos hoje. Eles viam grande contradição nessa afirmação que era passada para eles. Não, Jesus é homem como você, como eu, mulher como você, como eu. Aí eles não entendiam e nem concebiam que um Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Eles falavam, isso é a mesma coisa que rebaixar esse Deus às humilhações humanas. Bem, para ajudar nessa compreensão, João apresenta Jesus como o Deus que existe desde sempre. Não tenham dúvida, ele existe desde sempre. E ele se tornou humano para revelar a nós, a humanidade, a glória de Deus. Ele também se revelou para trazer a redenção a todo aquele que crê. Apresentando Jesus como vida. Não é uma vida qualquer, não. Uma vida plena, uma vida cheia de graça. E pegando tudo isso que João fala, trazendo para os nossos dias, nós temos como palavra que ilumina que conhecer Jesus como o Verbo de Deus encarnado nos ajuda a compreender a grandeza do amor deste nosso Jesus por nós. Vou apresentar para vocês alguns pontos que nos fazem entender este amor. O primeiro ponto, a encarnação de Jesus o aproxima da humanidade ao mesmo tempo em que aproxima a humanidade de Deus. Quando Jesus assume a sua humanidade, ele prova a morte por todas as pessoas e nos oferece a sua própria vida. Pela sua carne e pelo seu sangue, ele nos abriu um novo e vivo caminho que nos conduz a uma vida de relacionamento pleno com o nosso Deus. Ele abriu esse caminho para que eu e você tivéssemos um acesso livre ao Pai. Essa fé, ela nos ajuda a compreender que nós não merecemos esse amor maravilhoso, que fez com que o nosso Deus se esvaziasse de si mesmo, assumisse a forma de um servo, tornando-se semelhante a homens. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou a si mesmo e ele se tornou obediente até a morte e a morte de cruz, como diz, lá em Filipenses, Paulo aos Filipenses. De fato, eu e você, nós não merecemos esse amor que Jesus nos dispensou. Mas a graça de Jesus, ela nos alcançou. Jesus, ele é o sumo sacerdote, que quando assumiu a fraqueza humana, ele experimentou a glorificação divina. Aleluia! Um segundo ponto, olhando para Jesus humano, entendemos como ele venceu. Isso é muito importante. Como que Jesus venceu? Bem, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Os evangelhos, eles relatam em vários momentos em que Jesus foi confrontado, foi humilhado, foi rejeitado. Por quê? Porque ele era um Deus amoroso, um Deus cuidadoso ali no meio, em forma de homem.
né, curando a mulher com fluxo de sangue, perdoando a pecadora, a prostituta. Esse Jesus humano estava ali e ele era desprezado pelos próprios judeus. E diante desses desprezos, dessas ameaças, das rejeições, ele nunca desistiu de cumprir a sua missão, chegando ao ápice, que foi a crucificação. E interessante é que diante da expectativa da dor, da morte que ele iria passar, ele renovou as suas forças e seguiu o seu caminho. Pelo exemplo de Jesus, nós aprendemos que a fé, ela nos permite contemplar e alcançar a glória eterna, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, e nos leva a buscar sempre a comunhão, a intimidade com o nosso Pai. Um outro ponto importante, reconhecer a humanidade do Filho de Deus é compreendê-lo como um modelo para nós. Crer em um Jesus humano nos abre a porta da esperança. Isso porque podemos olhá-lo como alguém semelhante a nós que encarou a sua jornada e venceu. Não é aquela porta da esperança, né? Aquele programa que a gente assistia há muito tempo atrás, né? A porta da esperança. Não, é a verdadeira porta que abre em nossa mente, em nosso coração, a forma de nós estarmos vencendo a nossa jornada. Este é o convite feito pelo autor de Hebreus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Interessante que o autor de Hebreus aqui, ele utiliza apenas o nome Jesus e não Jesus Cristo, como se ele nos motivasse, nos incentivasse, a princípio, a olhar apenas o humano Jesus. Jesus estava aqui no nosso meio, vivendo as situações que nós vivemos. E não olhar para o Cristo divino, Jesus Cristo divino. Essa associação divino podia desviar um pouco a visão das pessoas de que Jesus estava aqui como homem. Olhando para Jesus como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido, nós estaremos sendo guiados e guiadas para a vitória em nossa própria jornada de vida e de fé. Olhar Jesus como humano gera em nós a esperança e a inspiração para crer que tudo é possível quando nós dependemos, detalhe, quando nós dependemos da graça divina. E é interessante porque nós estamos vivendo essa situação de pandemia que não sabemos, né? Não entendemos o que vai acontecer, não sabemos o que vai acontecer, estamos tendo dificuldades, né? Isolados socialmente, não estamos com a nossa igreja, mas é em Jesus que nós aguardamos a reconstrução das nossas vidas. É olhando para Ele que nós cremos que a nossa sociedade será transformada, será modificada. Exatamente porque Jesus sofreu como nós, é que ele é misericordioso e poderoso para nos socorrer nas tentações e nas dificuldades. Jesus sabe exatamente o que nós estamos passando. Por isso, pela encarnação dele, nós podemos nos aproximar com ousadia do seu trono, a fim de recebermos a misericórdia e a graça para o socorro nos dias difíceis, dias como os de hoje, que nós estamos enfrentando esta situação tão triste de pessoas morrendo, mais de 100 mil pessoas morrendo no nosso país. Ainda não temos a vacina, más orientações, muitas informações chegando, informações erradas, fake news. Nós temos que olhar, o nosso foco tem que ser Jesus, olhar firmemente para o alvo. O maior legado de fé que recebemos para a vida, certamente, vem do nosso Senhor Jesus. Isso me faz lembrar muito do meu pai. Ele sempre queria que nós, os filhos, e ele era pastor, né? Ele queria também que as ovelhas que ele guiava através da palavra de Deus, crescem que Jesus esteve aqui, em forma de homem e claro, né? Não uma mulher, mas como uma pessoa. Ele vivenciou os momentos que nós estamos passando e ele tinha convicção
de que nós iríamos vencer essa jornada, se nós estivéssemos o quê? Ligados, dependentes do nosso Deus. Pelas narrativas dos evangelhos, nós percebemos que todos os recursos utilizados por Jesus para poder conseguir, né, se manter no foco da jornada dele, também estão disponíveis para nós hoje. Por exemplo, oração. Jesus saía para orar, Jesus se distanciava um pouco porque ele precisava renovar as forças, ele ia e orava. Jesus, ele jejuou, 40 dias no deserto, ele estava em jejum e as tentações vindo e ele ali firme. Ele conhecia muito bem as escrituras, porque quando Satanás o tentou, ele respondeu com as escrituras. E ele também conhecia o poder do Espírito Santo. A fraqueza assumida por Jesus em sua humanidade, ela era superada totalmente pela dependência que ele tinha de Deus. Que detalhe importante. Nós somos fracos? Somos. Mas nós somos dependentes de um Deus que é todo-poderoso, que se tornou homem para estar no nosso meio e nos mostrar o caminho a ser seguido. Eis o modelo a ser seguido nestes tempos que nós estamos vivenciando hoje, meu irmão e minha irmã. E o que a gente pode concluir? Crer em Jesus que se fez humano é fundamental para o nosso progresso na fé, para crescermos na fé. À medida em que reconhecemos a nossa humanidade, as nossas limitações, nós percebemos que também nós temos um Deus que conhece verdadeiramente essas fragilidades, essas necessidades, e por isso mesmo é Ele que pode vir e nos socorrer, nos carregar no colo nestes momentos difíceis. Além disso, Jesus é um modelo a seguir e para isso nós temos que conhecer esse Jesus que é revelado através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas. É sabendo quem Jesus é que nós vamos adquirindo mais confiança e fé para seguir os seus caminhos, deixando também um legado de fé para a nossa geração. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados a estar passando, apresentando a todos que ainda não conhecem o Jesus humano que habitou entre nós, que conhece as nossas fragilidades, mas que apresenta para nós a nossa força que está em nosso Deus. Amém? Deixo aqui os textos para vocês fazerem uma reflexão durante a semana, textos que ajudarão vocês a entender melhor quem é esse Jesus revelado em homem, e agora nós temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar nos momentos de luta, de dificuldade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, na Tua presença, Pai, mais uma vez nós nos colocamos. Nós estamos tão gratos, Pai, por este Teu amor maravilhoso dispensado a nós, por este Teu cuidado, Pai, em estar vindo aqui, habitar entre nós, conhecer as fragilidades do ser humano que o Senhor criou, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E o Senhor vivenciou cada momento, Pai, que nós também vivenciamos. E o Senhor nos falou que nós venceríamos. Na Tua palavra fala, nós vamos vencer. E é por isso que nós cremos, Pai, que o Senhor nos ajudará a vencer não só essa pandemia que hoje, Senhor Deus, nos deixa isolados, mas o Senhor nos ajudará a vencer a todas as situações. Ajuda-nos a estarmos dependentes de Ti em todo o tempo. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, pelos enfermos e enfermas da nossa igreja. Pedimos que o Senhor traga, Senhor Deus, a vacina, Pai, a ciência, a essa condição da vacina. E oramos, Deus, porque cremos que o Senhor vai nos ajudar. E oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amada igreja.